A divulgação de índice de demissão por justa causa tem sido objeto aí de surpresa por parte da sociedade e também de alguns especialistas que mexem com essa matéria, inclusive a mídia tem divulgado bastante sobre isso, no sentido de que esse tipo de demissão ele tem crescido muito, né? Tem batido recorde agora no país e isso traz motivos para reflexão e nós vamos, né, falar um pouquinho sobre isso, porque os especialistas eles colocam essa situação por conta desse último grande evento que ocorreu aí no mundo, né, que é a pandemia, e a pandemia ela criou uma nova situação que foi o trabalho home office, né, e de uma maneira muito rápida. E depois, né, essa situação com o término da pandemia veio dar esses problemas. Mas nós vamos explicar um pouquinho a respeito disso, mas antes de continuar gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Para quem tem gato e tem cachorro e precisa proteger o seu sofá, link na descrição do vídeo. Bem, a gente precisa pontuar aqui, né, que a demissão por justa causa é uma demissão por falta grave, uma medida extrema, não é muito comum nas relações de trabalho, né, ela é uma coisa mais excepcional, sendo aplicada em algumas situações, prevista inclusive na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. A lista é grande, né, tem muitas situações, e nós vamos citar algumas aqui, são as que a gente entende principais, e também, né, a que a gente entende que deve ter envolvido alguma dessas situações que muita gente está comentando por aí, para esse aumento da demissão por justa causa. Então, ato lesivo à honra física, agressão física, né, essa situação, ato de improbidade, incontinência, mau hábito no trabalho, situação de insubordinação e indisciplina, mau comportamento, abandono de emprego, desídia, todas essas situações que nós falamos aqui, elas dão motivo para justa causa, só, como nós vamos falar aqui, isso precisa ser documentado, precisa ser provado e precisa ser bem avaliado, que não é aplicado em qualquer situaçãozinha, vamos falar assim, em qualquer tipo de situação que seja leve, você aplicar uma justa causa, porque essa justa causa ela pode ser questionada. Então, no momento em que acontecem essas situações, que elas são levadas a momentos e a atitudes extremas e rotineiras, pode acontecer a aplicação da justa causa. Então, vamos lá para a questão da pandemia, né? Segundo os especialistas, o pessoal que discute muito isso, a pandemia ela pegou todo mundo de surpresa e as empresas teve que adaptar a relação de trabalho que na maioria das vezes, né, ou quase 100%, já havia um movimento que se iniciava no país tendo home office, mas a grande maioria dos trabalhos era realizado de forma presencial. E aí, com essa restrição das pessoas poderem se locomoverem, o que aconteceu? Todo mundo teve que trabalhar em home office. E esse trabalho ele prevaleceu durante 2 grandes anos por conta da proibição da quantidade, né, de as pessoas se reunirem em local, né, muita gente no mesmo local por conta da expansão da doença. E nesse caso, foi-se estabelecido, né, esse trabalho home office, muita gente, né, começou a trabalhar, começou a gostar e adaptar a sua vida a essa realidade, né? Então, um tipo de trabalho que você presta à distância, via de regra dentro de casa ou em algum outro local que não seja na sede da empresa. Então, esse é o grande ponto. E aí, com o término da pandemia, muitas empresas começaram a modificar essas regras, e essas regras são que agora ou tem o trabalho home office, ou tem o trabalho híbrido, ou tem o trabalho presencial. Muitas dessas situações são adaptadas de acordo com a realidade da empresa. Então, pode ser que algumas pessoas que só trabalhavam em casa passem a ter que ir alguns dias na empresa, ou pode ser que algumas pessoas que trabalhavam em casa tenham que trabalhar diretamente na empresa. E isso está sendo apontado como um dos grandes problemas, né, como um dos grandes fatos geradores dessa demissão por justa causa, porque já tem visto falar por aí que o funcionário, o colaborador, o trabalhador, quando ele não quer cumprir essas situações, essas regras novas da empresa, o que ele faz? Ele começa a praticar determinados atos para não cumprir essas regras, e aí acaba incidindo em alguma dessas situações que sejam a justa causa, que nós citamos aqui algumas delas, né?
Então, normalmente, o funcionário ele não vai na empresa, ele não acata, né, a ordem que o superior dele está determinando, ele age com desídia, e vai por aí, a gente vai vendo que vai acontecendo as coisas, porque já não interessa mais aquele tipo de trabalho daquela forma, porque ele entrou numa situação em que ele adaptou toda a vida dele e, na verdade, também ele não quer mais, né, mudar essa situação. Mas o fato, né, o primeiro fato, é que a aplicação da demissão por justa causa, ela gera prejuízos financeiros ao colaborador, né, porque você perde determinado direito, você não saca o fundo de garantia, você perde a multa dos 50%, você não saca seguro-desemprego, então uma série de situações que traz prejuízo financeiro. Então, via de regra, né, aqui no país é comum, se você aplicar uma justa causa e é um ato administrativo, ele ser questionado na justiça, a grande maioria. Só quando é uma situação, né, muito grave que pode ser que o trabalhador ele não questione na justiça, como um caso de delegacia, né, de crime, alguma coisa parecida em que ocorreu, o funcionário foi condenado e aí nesse caso veio a aplicação da justa causa. Pode ser que nesses casos não haja questionamento judicial quanto à prática da justa causa. Mas nos outros casos, né, e aí nós vimos que isso deve ter sido motivo de contagem, né, entrado nesses índices que estão sendo divulgados, a grande quantidade de ações entrando na justiça questionando a demissão por justa causa, em alguns casos que aumentaram muito. Isso aí faz com que tenha duas situações, né? Primeira situação é se a justa causa for validada, vai permanecer, né, todas aquelas situações que o empregador aplicou a justa causa, como o pagamento, né, o prejuízo lá de não sacar o FGTS, multa, seguro-desemprego e outras verbas também. Mas se for revogada a justa causa, aí o trabalhador vai ter essa situação modificada, não só vai receber o fundo de garantia, multa, seguro-desemprego, como as outras verbas também que ele teria direito e não recebeu, e o impacto disso na empresa é muito grande. Aí, nesse caso, eu, né, coloco uma outra situação também, porque a pandemia ela não só mudou as relações de trabalho, ela afetou produtividade, ela afetou rendimento da empresa, faturamento, e nós estamos vendo que no Brasil o crescimento da recuperação judicial já era grande antes da pandemia, depois da pandemia piorou, aumentou muito mais, pedidos de falência muito mais, e isso também pode ser um fator que incentivou, porque muita gente está falando que isso não era uma prática muito comum, que as empresas muitas vezes tinham possibilidade de aplicação da demissão por justa causa e não faziam. E agora, né, elas estão fazendo. Então, primeiro motivo que foi dado aí, os grandes especialistas, nós temos visto muito falar sobre isso, era a questão do home office, né, da pandemia, da mudança da relação do trabalho novamente, né, da mudança da regra, mas eu aqui acrescento também a questão da falta de liquidez das empresas, né, porque nesse caso ela vai validar essa situação e vai questionar, porque vai ser economicamente mais viável. Então, tem aí um adendo a mais que nós estamos acrescentando por nossa conta, né, pelo que nós estamos vendo da questão financeira e econômica do país. Então, também é uma possibilidade. Então, se a empresa está bem, ela não faz muita questão. Se a empresa está mal, ela também vai fazer questão, né, de economizar esse dinheiro que ela acha, que ela entende até que tem direito. Então, e você, diante dessa questão, você entende que a situação dessa aplicação é em função dessa mudança de regra e efetivamente também tem esse ponto dessas empresas estarem colocando essa questão? Então, deixa aí sua opinião nos nossos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.